Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam ótimos. Aqui mais um momento, mais uma videoaula muito importante, como todas as outras, certo? Hoje nós iremos aprender um pouco a respeito de uso da vírgula, tá? Uso da vírgula, a vírgula que é um sinal de pontuação que muitas vezes causam dúvidas no momento de ser utilizada. Muitas pessoas criam confusão quando precisam construir suas frases, suas orações, não sabem se deve empregar a vírgula, se deve retirar a vírgula. Hoje nós iremos ver alguns casos, tá, do uso da vírgula. Alguns casos em que devemos usar a vírgula e outros em que não devemos usar a vírgula, ok? Mas o que é mesmo a vírgula, gente? A vírgula é um sinal de pontuação que serve para separar dentro da mesma oração elementos que têm a mesma função sintática. Então, a vírgula é aquele sinalzinho de pontuação que nós costumamos utilizar, tá? Para separar as palavras dentro de uma frase, para separar as palavras dentro de uma oração, palavras que têm a mesma função sintática. É um assunto que merece bastante atenção, tá? Porque, embora pareça ser simples, mas não é. Existem algumas regras, tá? Em nossa língua que nos diz quando devemos usar a vírgula e quando evitar o uso deste sinal de pontuação, gente. Olha, regras para o uso da vírgula. Primeira regra. Não se usa vírgula entre sujeito e predicado, verbo e complemento. Isso aqui é um assunto muito importante, tá? Porque a estrutura de uma frase geralmente, basicamente, é composta por sujeito, verbo e complementos, certo? E, segundo a regra de nossa gramática normativa, não se usa vírgula entre esses elementos, certo? Olha o exemplo aqui, gente. Marcos comprou a bicicleta tão sonhada. O que é que acontece aqui? Eu tenho o meu sujeito, certo? Quem é o sujeito aqui? O meu sujeito é Marcos. Marcos é o meu sujeito. Por que é o sujeito? Porque eu estou falando sobre Marcos. E eu aprendi que o sujeito de uma oração é aquele elemento, a pessoa, o objeto a respeito do qual eu estou declarando alguma coisa. Se eu estou falando sobre Marcos, eu já entendo que Marcos é o meu sujeito, certo? Por quê? Porque eu estou falando sobre Marcos, tudo bem? Então, o que acontece? Eu tenho o sujeito aqui, Marcos, tá? Comprou, olha o verbo comprar, gente. Aqui eu tenho o meu verbo, certo? Sujeito Marcos, verbo comprar. A bicicleta tão sonhada. Aqui eu tenho o que? O meu complemento, certo? O meu complemento que eu chamo de objeto. Objeto direto aqui no caso, tá bom? É um objeto direto porque está completando o sentido de um verbo transitivo direto. Marcos comprou o quê? A bicicleta tão sonhada. Então, aqui eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo e eu tenho o complemento, tá? Esse complemento que nós chamamos de objeto. Segundo a regra, né, da gramática, não se usa vírgula entre esses elementos, certo? Se eu colocasse uma vírgula aqui após o sujeito, antes do verbo, estaria errado. Se eu coloco uma vírgula aqui logo após o verbo, também está errado, ok? Então, a construção correta é essa aqui, olha, sujeito, verbo e complemento. Não se usa vírgula entre esses elementos, tudo bem? Segunda regra. Uma observação interessante, olha, somente se algum elemento da oração for intercalado nessa estrutura, a vírgula será usada.
eu tenho a minha estrutura aqui, olha, eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo e eu tenho o complemento. Se porventura algum elemento da minha oração for intercalado, é quando ele fica separado, tá? Separado dos demais elementos da oração, certo? Quando ele está intercalado, nesse caso eu posso usar vírgula. Olha esse exemplo. O carteiro, durante algum tempo, contemplou pensativo o mar. Então, observe que aqui nessa estrutura, eu tenho duas expressões que estão intercaladas. Eu tenho aqui essa estrutura, olha, durante algum tempo, expressando uma circunstância, né? Circunstância de tempo. Aqui nesse caso eu uso vírgula, porque essa expressão está intercalada, certo? Contemplou pensativo, a palavra pensativo também está intercalada, tá? Nesse caso aqui, nós podemos usar vírgula, tá? Essa estrutura de sujeito, verbo e complemento, se houver elementos intercalados, ok? Podemos usar vírgula, tá? Apenas nesse caso. Olha só, alguns casos de uso da vírgula em orações. Nós podemos usar a vírgula para separar o aposto, gente. O que é o aposto numa oração? É aquele termo explicativo, certo? Olha o exemplo. José Saramago, único escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura, faleceu em 2010. Qual é meu aposto aqui, professor? O meu aposto é essa expressão que explica, tá? Que dá uma explicação a respeito do meu sujeito. Olha, José Saramago, único escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura, faleceu em 2010. Então, essa parte aqui que eu destaquei, que está sublinhada, é o aposto. É um termo que está explicando algo a respeito de José Saramago, certo? Esse tipo de termo explicativo nós chamamos de aposto, pessoal, tá? O aposto, ele vai vir separado por vírgula, tá? O aposto, ele sempre vem entre vírgula. Nesse caso aqui, nós usamos a vírgula para separar o aposto. Um outro caso que devemos usar a vírgula, isolar o vocativo. O que é o vocativo, professor? É aquele termo que chama a atenção. É aquele termo na oração que geralmente expressa um chamamento, quando você faz uma invocação, um chamamento, tá? Aquele termo que chama a sua atenção, olha só. Não, Dom Pablo, assim não dá, certo? Observe que a palavra Dom Pablo, ela que chama logo a nossa atenção, não é isso? Não, Dom Pablo, certo? Então, aqui é feito um chamamento, tá? Não, Dom Pablo, assim não dá. Então, aqui nós chamamos de vocativo, esse termo aqui, que chamou logo a nossa atenção, amados, tá? Que faz um chamamento, invoca o nome de uma pessoa ou uma situação, nós chamamos de vocativo. O vocativo também, ele vem entre vírgula, tá bom? Ele é separado por vírgula. O aposto, termo explicativo. O vocativo é um termo que chama atenção, é um termo de invocação, de chamamento, tá? Ele também é separado por vírgula. Outro caso aqui que nós devemos usar vírgula, gente, para isolar circunstância de tempo, de modo, de lugar, de companhia, entre outros, certo? Essas circunstâncias aqui também, geralmente, elas vêm separadas por vírgula. Olha o exemplo. Pela manhã, já estávamos no lugar indicado. Observa que aqui essa expressão pela manhã, ela vem deslocada, olha. Pela manhã, já estávamos no lugar indicado. Essa oração aqui, ela não segue aquela ordem direta. A ordem direta que nós vimos anteriormente, que é o sujeito, o verbo e o complemento, tá? Nesse caso aqui, nós temos uma circunstância que indica tempo, tá? Que vem deslocada, ela vem no início da frase. Tá? Então, aqui é uma frase que está na ordem indireta. Nesse caso aqui, essa circunstância que indica tempo vem separada por vírgula, tá? Geralmente, os adjuntos adverbiais de tempo, modo, lugar, quando aparecem assim deslocados, ou em outros casos, também o adjunto adverbial, ele aparece entre vírgula, tá?
ele vem separado por vírgula. Circunstância de tempo, modo, lugar, que geralmente são expressas pelo advérbio, não é isso? O advérbio, que é a classe gramatical que expressa tempo, modo, lugar, companhia, não é isso? Quando vem deslocado, vem separado por vírgula. A vírgula também, amados, é usada antes dos conectivos. Olha, mas, porém, contudo, logo, pois. Aqui todas são conjunções, tá? Conjunções coordenativas. E a vírgula vem antes dessas palavras, tá? Antes dos conectivos. Mas, porém, contudo. Olha o exemplo. Gostava dos poemas, vírgula, mas estranhava as metáforas. Então, a vírgula ela vai aparecer antes desses conectivos, dessas conjunções, tá bom? Gostava de poemas, porém, tá? Gostavam de poemas, vírgula, porém, estranhava. Gostava de poemas, mas estranhava as metáforas. Contudo, estranhava as metáforas. Então, a vírgula é usada antes desses conectivos aqui, olha, não esqueçam. Mas, porém, contudo, logo, pois, tá? Conjunções, que traz essa ideia de adversidade, olha, de conclusão, de explicação. A vírgula vem antes desses elementos conectivos. A vírgula também, gente, é usada para isolar termos explicativos, como isto é, a saber, por exemplo, essa aqui a gente usa muito, a meu ver, ou melhor, os quais, certo? São expressões muito utilizadas, tá? Que servem para explicar e que elas vêm isoladas entre vírgulas, tá bom? Olha o exemplo, naquele lugar, por exemplo, entre vírgula, olha, por exemplo, o sol parece mais bonito. Então, esses termos explicativos aqui, gente, olha, isto é, a saber, por exemplo, a meu ver, ou melhor, esses termos, eles vêm isolados entre vírgula, tá bom? Quando vocês precisarem produzir um texto e utilizar esses elementos explicativos, lembrem-se, eles vêm isolados entre vírgula, tá bom? E a vírgula também serve para separar termos coordenados em uma oração. Quando você traz conjunto de palavras, tá bom? Coordenadas de mesmo valor sintático, você separa ela por vírgula também. Olha só, aos domingos reuniu todos os filhos, os genros, as nora, netos e bisnetos para uma agradável confraternização familiar. Então aqui, olha, todos os filhos, genros, nora, netos vêm separados de vírgula, tá bom? São termos que estão aqui coordenadinhos, tá? Um ao lado do outro. Nesse caso também se usa vírgula, ok? É claro que nós temos ainda vários exemplos, pessoal, de uso de vírgula, tá? De quando a vírgula deve ser usada ou quando ela deve ser evitada. Mas por hoje nós vamos ficar aqui, certo? Não deixem de fazer a atividade logo em seguida, enquanto as informações estão aí quentinhas na mente. Aproveitem, logo em seguida vamos fazer a nossa atividade, amados. É uma atividade que vale 10 pontos, por isso deve ser feita com muita atenção e cuidado, ok? Assistiram a videoaula, terminaram? Corra rapidinho, já faça logo a sua atividade para que você consiga tirar a sua nota mais excelente possível, tá certo? Tudo de bom para vocês, um beijo, a gente se encontra logo mais. Tchau, tchau. Meu Deus.